Então, tropa, bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série, né? Então, nós vimos nos vídeos anteriores que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito e que é possível encontrar uma sequência tão grande quanto eu queira de números consecutivos compostos, né? O que esse é um resultado, são resultados muito conhecidos, né, de qualquer curso de teoria dos números, são os primeiros resultados que, né, são clássicos no curso de teoria dos números. Mas então não tem muita novidade naquilo que eu apresentei nos vídeos anteriores, beleza? O que eu tenho vontade de fazer agora, nesse vídeo, é começar a apresentar alguma coisa que, se não é uma novidade, é algo que não é muito comentado, né? Porque nós tínhamos calculado que, usando o primeiro método que demonstra que existe uma quantidade, né, do tamanho que eu queira, de números compostos consecutivos, com a técnica que a gente utilizou para demonstrar, e a técnica que é utilizada nesses cursos, né, é uma técnica que, por exemplo, para eu pegar uma quantidade pequena, relativamente pequena de números compostos consecutivos, a gente acaba precisando apelar a um número muito grande, né? A ordem de grandeza desses números vão ser muito grandes com relação aos números que vão estar nessa sequência, né? Por exemplo, né, o que a gente tinha feito a demonstração desse teorema aqui, a gente precisou, para uma sequência de 10 números compostos consecutivos, a gente construiu a partir, né, a gente verificou, a gente construiu essa sequência a partir de um número, cujo primeiro número é da ordem de 39.900.000, né? Ou seja, um número muito grande em relação à quantidade de termos. Eram 10 termos, né? É um cara da ordem de 11 fatorial, beleza? E é de interesse, né? O matemático gosta de estudar essa sequência. Eu particularmente não sei muito o motivo, qual que é a aplicação disso. Acredito que seja para que quando você tem cada vez, se você conseguir, por exemplo, uma sequência de 11 números compostos consecutivos, só que os caras de uma ordem menor do que 39 milhões, por exemplo, sei lá, de 200 e pouco, 100 e pouco, talvez isso ajude a melhor mapear o conjunto dos números primos, né? Então, se eu pegar um cara muito grande, assim, às vezes não é muito aplicável a busca pelos números primos, né? Então, quanto mais eu reduzo o tamanho dos elementos com relação à quantidade de elementos dessa sequência, melhor. Beleza? Uma forma de reduzir o tamanho dessa sequência é praticamente usando o mesmo argumento que foi utilizado antes, só que em vez de eu utilizar, né, se eu quero, por exemplo, uma sequência de n números compostos consecutivos, eu vou pegar o n mais 1 fatorial, certo? E vou somar com 2, com 3, com 4, né? Mais 3, etc. Até o n mais 1 fatorial mais o n mais 1. Essa vai ser uma sequência de n números compostos consecutivos. Só que em vez de eu pegar o n mais 1 fatorial, eu posso pegar o produto daqueles primos que vão ser menores ou iguais que n mais 1, né? E isso já ajuda bastante já reduz bastante o tamanho dos termos dessa sequência. Por exemplo, se eu pegar um número x, chamar de x, tá? Como sendo o produto, eu quero uma sequência de n mais 1, de n números compostos consecutivos. Se em vez de eu pegar o n mais 1 fatorial, eu pegar só os primos menores ou iguais que n mais 1, 2 vezes 3 vezes 5, etc., até o maior primo que não supera n mais 1, eu também vou conseguir uma sequência somando a esse x os números de 2 até n mais 1, eu vou conseguir
também uma sequência de números compostos consecutivos, né? Por quê? Porque eu vou ter x mais 2 é múltiplo de 2, x mais 3 vai ser múltiplo de 3, o x mais 4 vai ser múltiplo de 2, porque o 4 é múltiplo do 2 e o x também é múltiplo do 2. O x, né, para todos os números primos, a ideia vai ser a mesma para os números que são compostos, eles são múltiplos de algum desses primos que vai até p, né? Que o p é um número primo, o maior número primo que é menor ou igual a n mais 1, né? Então o x mais 6, ele vai ser múltiplo do 2, porque o 6 é múltiplo do 2, e assim por diante. Até eu chegar no x mais o n mais 1. Qual que é a ideia? Se o n mais 1 for um número primo, ele vai ser igual ao p, né? Porque ele vai ser o maior número primo menor ou igual que n mais 1, no caso vai ser igual. Se o número n mais 1 não for primo, ele vai ter que ser múltiplo de algum dos primos que é menor do que n mais 1. Beleza? Então, o x sendo múltiplo de um desses caras, né? Porque eu estou considerando todos os números primos aqui, e o n mais 1 também sendo múltiplo de um desses caras, né? Esse número vai acabar sendo composto. Beleza? Para ilustrar como que isso daqui é interessante, como que eu reduzo bastante o tamanho dos termos, eu vou pegar uma sequência também de 10 números compostos consecutivos utilizando essa lógica, tá certo? Então, eu vou considerar o n igual a 10, certo? Para n igual a 10, o que eu vou ter aqui? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11, que o 11 vai ser o maior primo, que é menor ou igual a n mais 1, a 10 mais 1, que no caso é 11. Então, vai ser, nesse caso, o primo vai ser o próprio 11. Então, a sequência de números consecutivos, x mais 2, x mais 3, x mais 4, x mais 5, x mais 6, né? X mais 7, x mais 8, x mais 9, x mais 10 e x mais 11. Observe que é uma sequência com 10 números consecutivos, né? Um extremo tem x mais 11, o outro é x mais 2, então se eu faço x mais 11 menos x mais 2 dá 9, então a quantidade de termos vai ser essa quantidade mais 1, né? São 10 termos, é óbvio, né? Óbvio não, é só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O x é múltiplo do 2, somado com múltiplo de 2 fica múltiplo de 2. X é múltiplo de 3, somado com múltiplo de 3, então esse cara é múltiplo de 3. X é múltiplo de 2, somado com outro múltiplo de 2, vai ser múltiplo de 2, porque o 4 é múltiplo de 2. X é múltiplo de 5, somado com 5, vai ser múltiplo de 5. Esse cara é múltiplo de 2 e o x é múltiplo de 2, então esse cara todo vai ser múltiplo de 2. Aqui o x mais 7 vai ser múltiplo de 7, porque o x é múltiplo de 7. Aqui por conta do mesmo argumento que eu usei para o 4 aqui. O 9 é porque o 9 é múltiplo, x mais 9 é porque o 9 é múltiplo de 3 e o x também é múltiplo de 3. X mais 10 porque o x é múltiplo de 2 e o 10 também é múltiplo de 2. E o x mais 11 vai ser múltiplo de 11 porque o x é múltiplo de 11. Eu estou somando ele com 11, né? Então, nesse caso, o x vai ficar igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Eu tinha feito a conta, aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21, 210 vezes 11. Isso daqui vai ser igual a 2.321, beleza? Então, essa sequência vai ser 2.321 mais 2, 2.321 mais 3, e assim por diante. 2.321, claro que não, né? Porque é múltiplo de 10. Vai ser 2.310. É isso? 2.310. Então vai ser 2.310 mais 2, né? 210. Exato, 2.310. Então aqui vai ser 2.310 mais 2, 2.310 mais 3, 2.310 mais 4, assim por diante. Ou seja, vai ser a sequência 2.312, 2.313, 2.314, etc., até 2.321. Beleza?
Então essa daqui é uma sequência com 10 números compostos consecutivos, certo? Só que os números são muito menores do que um número da ordem de 39 milhões, beleza? São números da ordem de 2.310. Então esse é um método também que ajuda, que mostra também esse teorema. Posso demonstrar direto esse teorema com essa ideia, correto? Mas eu refino, né, os termos dessa sequência porque vão ser termos menores. E essa é uma questão, né, que os matemáticos buscam. Inclusive, tem um resultado que foi, né, que parece que teve um desafio que o Erdős propôs, né, um dos grandes matemáticos, um dos últimos grandes matemáticos que teve aí no mundo, que parece que ele faleceu no final do século passado, né? E ele tinha, né, ele trabalhava um pouco essa questão. Se eu encontrar o link, eu vou colocar aqui no comentário fixado desse vídeo sobre o interesse desse tipo de abordagem. Inclusive, os matemáticos mais, como é que eu posso dizer assim, os matemáticos mais fortes do mundo hoje se interessam em atacar esse tipo de problema e parece que existem resultados muito bons com relação a isso, a sequência dos números primos, dos números compostos consecutivos, né? Mas a minha abordagem aqui é uma abordagem para tentar refinar um pouco essa sequência, com foco em estudantes da graduação, beleza? Então é uma proposta para refinar, né? É um refinamento dessa primeira ideia do n fatorial, e é também um refinamento da ideia desse x, que é o produto da sequência dos números primos até o n mais 1, né? Quando a gente quer uma sequência de n números compostos consecutivos, beleza? Então, só descrevendo aqui a sequência, né? Vocês podem verificar depois se vocês quiserem. Vou escrever a sequência aqui. Vai ser a sequência que vai de 2000. Vou colocar assim, igual. Eu não sei se. Eu não me lembro de ter usado essa notação no Brasil, mas os franceses usam, né, isso daqui como sequência dos números consecutivos naturais. Então, vai ser esse símbolo daqui, vai indicar a sequência dos números que vão de 2312 até 2321. Essa é uma sequência que possui 11 números compostos consecutivos. Beleza? Enfim, mas esse resultado daqui é um resultado que eu acredito também que seja conhecido, porque ele não é nada muito novo, né? Não tem nenhuma sacada em relação ao problema, à forma de demonstrar originalmente, beleza? A grande questão é o foco, né? O primeiro ali é o teorema que eu só quero dizer que existe um tamanho tão grande quanto eu quero de números compostos consecutivos, sem me preocupar com qual vai ser o tamanho desses números que vão aparecer na sequência. E a partir de certo momento eu começo a tentar refinar, até porque, né, alguns problemas em aberto da matemática envolvem justamente essa questão da distância entre dois números primos. Ok? Inclusive, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, foi no momento que eu estava meio à toa assim, na minha vida, né, e estava tentando, por curiosidade, investigar um problema não resolvido, conhecido como conjectura de Legendre, né, que é um problema não resolvido da matemática que afirma que entre dois quadrados perfeitos consecutivos, eu sempre vou ter um número primo. Então, se eu pegar, por exemplo, sei lá, entre 100 e 121, né, que são dois quadrados perfeitos consecutivos, um é 10 ao quadrado e o outro é 11 ao quadrado, eu vou ter sempre um número primo ali entre eles, né? No caso aqui eu vou ter mais do que um, mas, por exemplo, o 101, o 103 é um número primo que vai aparecer aqui. O 101, por exemplo, é um número primo que vai aparecer entre dois quadrados perfeitos consecutivos, beleza? E eu fui tentar atacar esse problema, fui tentar verificar as regularidades dessas coisas, né? Fui vendo que, bom, como é que eu, assim, por pura curiosidade e falta do que fazer, eu fui tentando investigar como é que se comportam esses buracos entre números primos, né? E uma das coisas interessantes que eu
que eu encontrei foi o seguinte. A partir dos primeiros exemplos, a gente vai tentando construir sequências de números compostos consecutivos e a gente vai observando algumas irregularidades. E aí, às vezes, tem coisas que parecem que são e que não são, né? Porque se você for pegar sequências com números compostos consecutivos, né, para números pequenos, assim, até 100, até, sei lá, 115, você observa uma regularidade, que sempre que tem uma sequência de números compostos consecutivos, a quantidade de termos dessa sequência, ela nunca supera o maior número primo, que é o menor divisor de um daqueles termos. Pode ficar meio esquisito que eu falando isso, mas eu vou dar um exemplo e vai ficar mais ou menos claro, né? Por exemplo, uma sequência clássica de números compostos consecutivos bem pequenininha é a sequência que vai do 24 até o 28, né? 24, 28, 24, 25, 26, 27, 28. O 23 é primo, o 29 é primo. Mas isso aqui é uma sequência de números compostos consecutivos. Beleza? E analisando o menor divisor de cada um deles, né? O menor divisor do 24 é 2, o menor divisor primo de cada um deles. O menor divisor do 24 é 2, o menor divisor primo do 25 é 5, o menor divisor primo do 26 é 2, o do 27 é 3 e o do 28 é 2. Beleza? Nos primeiros exemplos, a gente não encontra muita... Parece que todas as sequências que a gente investiga, que tem... Por exemplo, essa sequência tem 5 números compostos consecutivos. Beleza? O maior número que aparece aqui na sequência dos menores divisores primos de cada um deles é 5, ou seja, ele é igual ao número de termos, né? E se você for testar, assim, os primeiros caras, quase sempre, né, sempre, até os 100, 100 e pouco, isso vai acontecer. Ou seja, eu não consigo ter uma sequência, por exemplo, sei lá, 7 termos, em que todos os caras são menores ou iguais a 5, são menores ou iguais ao maior primo, que não supera, o maior primo menor do que 7, né? Só que eu estava, né, pensando, bom, eu vou começar a investigar isso daqui não testando os números primos, os números compostos consecutivos. Eu não vou ficar pegando os números compostos consecutivos. Em vez disso, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar uma candidata à sequência de menores divisores de cada termo da sequência que eu desejo obter e eu vou ver se eu consigo obter essa sequência, né? Então, por exemplo, eu comecei a pensar, será que é possível fazer isso? Ou seja, será que sempre que eu pegar uma sequência desse tipo daqui, né, uma quíntupla ordenada, por exemplo, formada só por números primos, aparecendo exatamente nessa ordem, será que eu consigo obter uma sequência de números primos de tal forma, de números compostos de tal forma que cada número primo que vai aparecer que cada número composto que vai aparecer nessa sequência seja divisível por cada um desses números primos, esse cara seja o menor divisor primo do cara da sequência de números compostos e que esses números sejam consecutivos, né? Que os números da sequência de números compostos sejam todos consecutivos, né? E aí eu falei assim, bom, eu consigo fazer essa sequência aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou me lembrar dela. A sequência, eu comecei a pensar assim, bom, será que vai existir uma sequência que comece, cujo primeiro termo seja divisível por 2, o segundo seja divisível por 5, o terceiro seja divisível por 2, o quarto seja divisível
por 3, o quinto seja divisível por 2, o sexto seja divisível por 7, o oitavo seja divisível por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. O primeiro divisível por 2, o segundo por 5, o terceiro por 2, o quarto por 3, o quinto por 2, o sexto por 7, o sétimo por 2, o oitavo por 11, o nono por 2, e esse cara daqui, pela construção, ele teria que ser divisível por 3, né? Porque como ele está a uma distância de 6 unidades do primeiro 3 que eu escolhi, então ele obrigatoriamente vai ter que ser igual a 3, para que ele seja o menor divisor primo de algum número, né? Para que ele possa ser o menor divisor primo de algum número. Eu não posso escolher um outro primo, porque esse cara daqui, esse daqui sendo divisível por 3, esse cara daqui vai ter que ser divisível por 3 também. Então, forçosamente, esse cara vai ser 3. E da mesma forma, os caras de ordem ímpar vão ser todos divisíveis por 2, né? Então, eu vou ter uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse cara vai ser divisível por 5. E esse daqui seria divisível por 2. Então, eu tinha me perguntado, qual que era o grande problema dessa sequência para mim? O grande problema é que se existir uma sequência de números compostos consecutivos, tais que cada um desses termos seja o menor divisor primo de termos de uma sequência de números, dessa sequência de números consecutivos, eu vou tá quebrando aquela ideia de que a quantidade de termos nunca supera o maior número primo que aparece nessa sequência. Por quê? Porque essa daqui é uma sequência com 13 termos, cujo maior primo que aparece, né? É uma sequência finita ordenada de 13 termos, cujo maior primo que surge nela é o 11, que é um número primo estritamente menor do que o 13, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar, porque essa sequência... Porque se não houvesse esse problema, ou seja, se todas as sequências com número... né, se fosse todas as sequências de números compostos consecutivos tivesse pelo menos um cara cujo menor número primo fosse maior ou igual ao número de termos, a conjectura de Legendre estaria demonstrada. Ela seria, eu imagino que já teria sido demonstrada há muito tempo, né? Então, e a consequência disso eu não vou ficar explicando aqui, mas com certeza ela estaria demonstrada. Mas o problema que eu me coloquei foi o seguinte, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: será que basta eu colocar os números primos, que são os divisores de uma suposta sequência de números consecutivos, será que eu consigo reintegrar a sequência de números compostos consecutivos? Por exemplo, nesse caso daqui eu tinha pegado a sequência 24, 25, 26, 27 e 28 e eu obtive a partir dela uma sequência de números primos em que cada número primo está associado a um termo que aparece nessa ordem dos números consecutivos, de tal forma que esses números primos são os menores respectivos divisores primos de cada termo da sequência de números compostos consecutivos. A minha pergunta é, será que eu consigo fazer o inverso? Ou seja, será que eu consigo sempre obter uma sequência desse tipo, respeitando a sua construtibilidade? Ou seja, eu nunca posso ter dois múltiplos de 2 consecutivos, né? Dois múltiplos de 2 não, mas dois aqui, um 2 aqui, outro aqui, né? Eu nunca vou poder ter 3 aparecendo aqui e a uma distância que não seja um múltiplo de 3. Então eu perguntei, será que se essa sequência for bem construída, for construtível, eu vou conseguir obter a sequência de números compostos consecutivos que geram essa sequência dos seus menores divisores primos? E aí a resposta que eu tive foi sim, claro, com uma pequena condição de que todos os números primos, até o maior que aparecer, eles vão ter que aparecer também. Por exemplo, essa aqui é uma sequência com 13 números e o maior número primo que aparece aqui é o 11, né? E todos os números primos menores do que 11 estão presentes nessa sequência, estão presentes nessa lista. Tá? Com essa condição, o que eu consigo demonstrar é que sim, eu sempre vou conseguir obter a sequência integral, vamos dizer assim, que gera essa sequência aqui, beleza?
Vou mostrar daqui a pouco como que a gente faz para obter essa sequência, mas a sequência que é geratriz, vamos dizer assim, dessa sequência de números primos, vai ser a sequência dos números consecutivos 114 até o 126, beleza? 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Ok? Se a gente quiser verificar, 114 é múltiplo de 2, 115 é múltiplo de 5, que termina com 5. Os números pares todos vão ser múltiplos de 2, não vou ficar perdendo tempo com os números pares. 117, múltiplo de 3, porque 1 mais 1 mais 7 é 9, múltiplo de 3. 119, múltiplo de 7. Por quê? Porque é igual a 70 mais 49, 2 múltiplos de 7. Olhando assim de cara, né? 120 é par, 121 é 11 ao quadrado, e o restante, que o 123, 1 mais 2 mais 3 dá 6, que é múltiplo de 3, 125 termina em 5. Enfim, é uma sequência com 13 números compostos consecutivos, sendo que nenhum deles tem o 13 como menor divisor primo. Ou seja, todos eles são divisíveis por algum número primo menor do que 13. Então isso foi uma coisa assim que eu falei, poxa, eu estava achando, né, a minha inocência achando que eu poderia estar no caminho para demonstrar a tal conjectura de Legendre, né, mas verificando esse primeiro conjunto, eu observei que não, né, não da forma como eu estava querendo atacar esse problema. Beleza? Então, a grande questão é a seguinte, como que eu faço para obter, a partir de uma sequência bem construída, né, essa sequência de números primos bem construída, a sequência que integra ela? Bom, eu vou dar o exemplo, não vou dar o exemplo dessa sequência aqui, porque, né, vocês podem falar, já sabia essa sequência, essa daqui realmente é fácil você ir testando, se você for curioso, você vai se deparar com essa sequência rapidamente, né, a sequência que vai do 114 até o 126. Mas tem uma sequência que eu acho muito interessante também. Eu vou passar aqui, e eu vou passar o método primeiro, e depois eu vou explicar o porquê que ele funciona, ok? Então, antes de tudo, eu vou explicar assim, de uma maneira, com um exemplo, como que eu faço para obter essa sequência. Tá? Então, a ideia é o seguinte, vou construir uma sequência com números primos. Vamos supor, eu vou pegar uma sequência com 17 números primos. Tá? Eu vou colocar 17 espaços. O algoritmo é meio longo, mas a ideia é assim. Tá? Um algoritmo com 17 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, tá bom, 16, 17. E a brincadeira é o seguinte, eu vou preenchendo com números primos e vou pulando a quantidade equivalente de casos. Por exemplo, eu vou preencher o primeiro cara aqui com o número 2. Então eu vou pulando de 2 em 2, estou preenchendo sempre com 2. 2, 1, 2, 2. 2 em 2 eu preencho com 2. Beleza, uma vez tendo preenchido com 1, 2 a sequência que eu quero, eu passo a preencher com o próximo número primo algum dos buracos aqui que sobrarem. Posso fazer de uma forma aleatória. Tá? Nesse caso daqui, eu vou pegar... eu acho que eu peguei o 3 aqui, né? E os 3 tem que aparecer sempre em uma distância que seja múltiplo de 3 de algum 3 que eu coloquei aqui em algum dos buracos. Então, eu vou contar de 3 em 3, só que como eu coloquei o 3 aqui no final, eu vou contar de trás para frente também, não faz diferença. Então, 3, 1, 2, 3, já tem 2, então não posso marcar o 3. 1, 2, 3, já coloco o 3 aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, coloco o 3 aqui. Beleza?
Agora o 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca um 5 aqui, não tem mais 5 para colocar. Agora, esse cara daqui, deixa eu lembrar. O 7. Esse aqui seria o 11. O 7 eu colocaria aqui, tá? Posso colocar o 7 no lugar que eu quiser. Então, eu vou colocar o 7 aqui e vou contar de 7 em 7 para ver se eu consigo achar mais algum buraco que eu possa preencher com 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não vai ter nenhum outro 7 na minha sequência. Vou colocar no outro buraco o próximo primo, né? Depois do 7 vai ser o 11. Vou colocar o 11. Aparece aqui. E não tem mais espaço para colocar o 11, né? Ele está sempre a uma distância menor do que o 11 do próximo buraco. Então, o próximo buraco eu preencho com 13. Então, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: será que eu consigo obter uma sequência de 17 números de tal forma que eu... 17 números compostos consecutivos, de tal forma que esses números aqui representem exatamente o menor divisor primo de cada um deles? Né? Essa é a minha sequência nessa ordem. E o método que eu utilizei é o seguinte: eu vou pegar a sequência mais primitiva que existe de números consecutivos. Não precisa necessariamente ser compostos, né? Então, como a gente está falando de números naturais a partir do 1, eu vou começar da sequência do 1 até o 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Primeiro passo da minha sequência. Eu vou somar o primeiro termo dessa sequência é 1 e o primeiro termo dessa sequência é 2. Eu vou somar a todos os termos dessa sequência aqui de baixo um número 0 ou 1, que são os restos da divisão por 2. Beleza? Até que esse cara daqui, de tal forma que esse cara daqui seja múltiplo de 2 também. Então, o primeiro passo é somar a cada número dessa sequência o número 1. Porque somando a cada número dessa sequência o número 1, a gente vai ter que todos os caras de ordem ímpar vão ser múltiplos de 2. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5, e assim por diante. Então, a gente vai obter, no primeiro momento, a sequência que vai do 2 até o 18. Né? Somando aqui, eu não vou nem apagar. A sequência que eu vou obter, somando 1 a cada membro da sequência anterior, vai ser a sequência que vai do 1 até o 18. Ok? No próximo momento, eu vou verificar se... Então, aqui, ó, na ordem, o primeiro termo da sequência é múltiplo de 2, o terceiro vai ser múltiplo de 2, como o terceiro termo dessa sequência aqui, o quinto aqui é múltiplo de 2, o quinto aqui também é múltiplo de 2, e isso vai ser verdade até o final do meu processo. Né? Para todos os caras de ordem ímpar, eles vão ser múltiplos de 2. Então, os múltiplos de 2 já estão de boa aqui. Okay? Os caras de ordem ímpar. Agora eu vou verificar se, como aqui o quarto termo dessa sequência é 3, eu vou verificar se o quarto termo dessa sequência de baixo é múltiplo de 3. Se ele for múltiplo de 3, eu não preciso somar nada, beleza? Se ele não for múltiplo de 3, eu vou somar um cara que seja múltiplo de 2, né? Porque eu não quero perder multiplicidade de 2 para os caras que estão em ordem ímpar. Então eu vou somar todos os termos dessa sequência, algum múltiplo de 2, que deixe resto, que quando somado com 5, deixe resto 0 na divisão por 3. Ok? E o que é interessante é que eu só tenho 3, porque eu posso pegar um menor, existe um número relativamente pequeno que eu posso pegar. Ou eu vou somar 0, ou eu vou somar 2, ou eu vou somar 4. Por quê? Porque como 5 não é múltiplo de 3, o resto da divisão dele por 3 vai ser 1 ou 2. No caso, 5, o resto da divisão dele por 3 é 2. Então, se eu somar algum número múltiplo de 2
cujo resto pela divisão por 3 seja 1, eu vou transformar o quarto membro dessa próxima sequência num número múltiplo de 3. Ok? E os candidatos que eu posso pegar vão ser 0, 2 e 4. Né? 0 deixa resto 0 na divisão por 3, o 2 deixa resto 2 na divisão por 3 e o 4 deixa resto 1 na divisão por 3. Então, se eu somar o 4 com 5, o resto, esse número vai ser múltiplo de 3, porque eu estou somando um cara cujo resto é 2, né? 5 é igual a 3K mais 2 e o 4 é igual a 3K' mais 1. Então, somando 5 mais 4, eu vou obter que 5 mais 4 é igual a 3K mais K' mais 3. Né? Coloco o 3 em evidência e esse número vai ser múltiplo de 3. Isso aqui é bastante claro que a gente está trabalhando com números pequenos, né? Mas isso vai funcionar para todos os casos, esse algoritmo. Beleza? Então, no segundo passo, eu vou somar 4 a todos os números dessa sequência. Por quê? Somando 4, esses caras de ordem ímpar continuam sendo múltiplos de 2, que é o que eu não quero perder no primeiro momento. E, além disso, os caras que estão 5, numa mesma posição onde na sequência anterior aparece o 3, eles vão ser todos múltiplos de 3, né? Então, se eu for somar 4 a cada termo, quem que são os caras que estão na mesma posição dos múltiplos de 3 na sequência anterior? São o 5 e o 11. Somando 4 com 5, eu vou obter 9, e somando 4 com 11, eu obtenho 15, ambos múltiplos de 3, né? Então, na segunda etapa aqui, eu vou somar 4 a cada membro dessa sequência. Então, aqui, 2 mais 4 vai ser 6, beleza? 18 mais 4, então vai ser a sequência que vai do 6 até o 22, ok? Então, seguindo na ordem, né, como é uma sequência de números compostos consecutivos, basta eu fazer a sequência, escrever a sequência dos números compostos que começa do 6 e tem 17 termos, né? Aqui eu estou fazendo nesse quadro aqui porque eu não tenho muito espaço para fazer, estou apagando porque não tem muito espaço para fazer. Então, na segunda etapa, eu vou ter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ok? Então, beleza. Os caras que estão em posição ímpar, aqui, né? São caras de ordem ímpar. Todos eles são múltiplos de 2. Beleza? E os caras que estão em posição de ordem 4 mais 3K, né? No caso aqui, a partir do 4, 4 mais 3K também, né? No caso aqui, a posição 9, a posição 4 vai ser ocupada pelo 9, vai ser um múltiplo de 3. E a posição 4 mais 3K. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, né? 4 mais 3 vezes 2 também vai ser um múltiplo de 3. Beleza. Agora, para consertar, só falta e aqui também, né? Posição 4 mais 3 aqui. Posição 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 16. 16 é igual a 4 mais 12, né? Então, é múltiplo de 3. O 21 também vai ser múltiplo de 3 aqui. Tem esse 3 aqui. Beleza. Agora falta a gente verificar se, né, a gente fazer a mesma coisa para o 5, para o 7, para o 11 e para o 13. Beleza? Então, observa aqui que o cara da segunda posição na sequência de números primos está ocupado pelo 5 e aqui está ocupado por um cara que não é múltiplo de 5. Então, eu vou ter que somar alguém que seja múltiplo de 2 e de 3. Tem que ser alguém que seja múltiplo de 2 e de 3. Para eu preservar os caras que já são múltiplos de 2 e de 3. Então, vai ter que ser 2 vezes 3. Beleza? Vezes alguém. Aí, a partir daqui que começa a ficar interessante, vocês começam a ver o que significa, quem que eu vou somar aos caras dessa sequência. Quem que eu vou somar?
2 vezes 3 vezes os possíveis restos da divisão por 5. Ou seja, eu posso somar 2 vezes 3 vezes 0 ou 2 vezes 3 vezes 1 ou 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 3 vezes 4. Correto? E basta eu verificar. Um desses caras aqui vai complementar o 7 direitinho, porque o 7 deixa resto 2 na divisão por 5. Então basta eu pegar qual desses caras aqui, qual desses 5 caras, deixa resto 3 na divisão por 5. Porque o 7 vai ser igual a 5k mais 2. Basta eu pegar um cara da forma 5k' mais 3, que quando eu somar esses dois caras, eu vou ter um cara que é um múltiplo de 5. Né? 2 mais 3 vai ser 5. 5k mais 5k' vai ser múltiplo de 5. Então, eu vou conseguir obter esse cara. O que eu vou fazer no próximo vídeo é mostrar por que sempre vai ter um cara que encaixa perfeitamente aqui, ok? Mas por enquanto eu não vou mostrar, eu quero só mostrar o método por enquanto para convencer vocês de que ele é interessante. Então vou deixar aqui. Então eu vou somar, quem que é o cara que deixa resto 3 na divisão por 5? Ó, 2 vezes 3 vezes 1, 6, resto 1. 2 vezes 3 vezes 2 vai dar 12, né? 12 deixa resto 2 na divisão por 5, também não funciona. Aqui vai dar 18, né? 2 vezes 3 vezes 3, 18. Que deixa resto 3, né? 18 dividido por 5 vai ser 3, resto 3, ok? Nesse caso, é coincidência, tá? Não necessariamente vai estar nessa ordem, porque parece que aqui o resto é 1, aqui o resto é 2, aqui o resto é 3, e aí o resto vai ser 4. Mas não tem necessariamente a ver com o cara que eu estou multiplicando aqui, ok? Bom, então eu vou somar cada termo 2 vezes 3 vezes 3, que é esse daqui o cara que deixa resto 3 na divisão por 5. Beleza? Que é o 18. Então eu vou somar a cada membro dessa sequência o 18. Então eu vou pegar a sequência dos números naturais consecutivos, beleza? E vou somar a ela 18. 6 mais 18 vai dar... Agora que eu costumo errar, mas eu acho que 6 mais 18 é 24, né? Então vai do 24, vai a partir do 24, eu vou pegando os números consecutivos. Vai ser 24, 5, 26, vou colocar aqui melhor, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Beleza? Então observa que os caras de ordem 2 mais algum múltiplo de 5, né? Vão aparecer como múltiplo de 5. No caso aqui vai ser o cara de ordem 2 e o cara de ordem 12, né? Aqui, ó, tô no cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que são justamente os caras que são iguais, que é justamente a ordem dos caras da sequência de cima, que estão associados ao 5. Então, o 35 e o 25, né, são tais que seus menores divisores vão ser 5. Beleza? Isso daqui também, o fato de ser o menor divisor, é meio consequência disso, mas também vai apresentar na demonstração que eu vou fazer para o próximo vídeo. Beleza? Seguindo dessa forma, o que eu vou fazer no próximo passo? Eu vou somar. Eu vou olhar aqui, o 7 está associado ao 31, né? A posição do 7 está na mesma posição que o 31 aqui. O 31 é múltiplo de 7. E deixa resto 3 na divisão por 7. Então eu vou somar 2 vezes 3
vezes 5, né? Vou até o maior primo menor do que o primo em questão. Por exemplo, no caso, eu vou só até o 5, produto dos primos até o 5, 2 vezes 3 vezes 5, e multiplicado por algum resto possível da divisão por 7. Né? E eu vou ver qual que é o cara que deixa resto. Como 31 deixa resto 3 na divisão por 7, eu vou ver algum cara 2 vezes 3 vezes 5 vezes algum cara menor do que 7 que deixa resto 4 na divisão por 7. Então aqui eu vou, né, o número que eu vou somar vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Vamos lá, 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. A divisão de 30 por 7 deixa resto 2. Não funciona. 2 vezes 3 vezes 5, então, né, vezes 1, não funciona. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 2 dá 60. A divisão de 60 por 7 deixa resto 4. Então eu posso somar os 60 a cada um dos termos aqui. Somando 60, eu vou obter esse cara daqui igual a 91, que vai ser efetivamente múltiplo de 7. E os demais caras vão ser, vão estar, os caras que eu já tinha marcado aqui, eles vão ser múltiplos, respectivamente, dos caras correspondentes na sequência anterior. Ok? Então, essa sequência, quando eu somo 60, é a sequência que vai do 84 até o 100. Beleza? Então, aqui vai ser a sequência que aqui tem o 91. Né? E agora eu não vou fazer os outros, acho que já ficou mais ou menos claro como que fica, né? E quando eu somo 91 aqui, quando chega ao 91, o cara que estava na posição do 29 anteriormente é o 89, que vai ser primo, e esse daqui vai ser, né, os únicos que faltam, 37 vai ser o 97, que também é primo, beleza? Então o que eu vou fazer no próximo passo? Eu vou pegar algum cara, né, como eu quero associar o 11, eu vou pegar algum cara múltiplo de 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 e eu vou, algum múltiplo desse cara daqui e multiplicado por um dos restos possíveis na divisão por 11, ok? Nesse caso daqui, o cara vai ser, se eu não me engano, para eu somar 89, vai ser justamente quando eu multiplico aqui por 10, tá? Multiplicando aqui por 10, o último resto da divisão por 11, né? Vezes 10, esse cara daqui vai dar 200, porque 89 deixa resto 1 na divisão por 11, e aqui vai ficar 2100. 2100 vai deixar resto 9 na divisão por 11, né? Vou pegar 2100 e dividir por 11, 21, resto 10, 100 dividido por 11 dá 9, resto 1, resto 0, é 190, beleza? Então vai dar resto 10 na divisão por 11, isso aí. Então eu vou somar com 2100 cada termo da sequência, então a sequência vai partir do 2184, né, porque eu tinha somado aqui para dar 91, aqui eu tenho que somar com 60, dá 184. E o último, e coincidentemente nesse caso, esse cara daqui, quando eu somei o 2100, esse cara vai acabar sendo múltiplo de 13, né? Aqui 97, então o 2197 vai ser múltiplo de 13, então eu não preciso somar ninguém. Então aqui a gente consegue obter, então a gente vai chegar no final das contas com a sequência de números consecutivos que vai do 2184 até o 2200, como sendo uma sequência com 17 números consecutivos e compostos, tá? Vamos verificar aqui, ó, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196,
2.197, 2.198, 2.199, 2.200, beleza? Bom, os pares vão ser realmente múltiplos de 2, esse cara daqui é múltiplo, os caras pares que vão estar em posição ímpar vão ser múltiplos de 2, né? Os termos de ordem ímpar vão ser todos múltiplos de 2. Os caras nessa posição, ó, vamos lá, vamos ver se associa, o cara que está na quarta posição aqui é o 3. 2.187, a soma dos algarismos vai dar 2 mais 1, 3 mais 7, 10 mais 8, 18, então ele é múltiplo de 3. E o cara que vai estar na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na posição 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também, né, 22 mais 1, né, 1 mais 9, 10, mais 2 mais 3 dá 15, que é múltiplo de 3. E esse cara daqui também, 2 mais 1, 3, mais 18, 21. Né? Números terminados em 5 estão associados exatamente aos caras. Se você quiser conferir a posição, né, aqui tá, esse cara está na segunda posição, esse aqui está na segunda posição. Esse daqui está na 12ª posição, esse daqui está na 12ª posição. Beleza? Múltiplos de 7. Esse cara daqui, 1.191 é múltiplo de 7. Aqui é até fácil a gente observar, porque o 2.100 é evidentemente múltiplo de 7, porque o 21 é múltiplo de 7, o 91 a gente já sabe que é múltiplo de 7, somando dois múltiplos de 7, esse cara vai ser múltiplo de 7. Esse cara daqui é múltiplo de 11 pelo critério de divisibilidade por 11, 9 menos 8 dá 1, mais 1, 2 menos 2 dá 0, ou seja, essa soma alternada dá múltiplo de 11, então esse aqui vai ser múltiplo de 11, que está exatamente na mesma posição que o outro, e esse daqui você testa a divisão, pode fazer em casa, testa esse número daqui, divide ele por 13, você vai ver que vai dar um número inteiro, e portanto isso daqui é uma sequência de números compostos consecutivos, com 17 termos, beleza? Se a gente fosse usar aquele último resultado que eu tinha mostrado, a gente teria, né, como são 17 termos e o maior termo é 13, a gente teria que usar, para conseguir uma sequência com 17 termos, toda a soma, né, todo o produto dos primos até o 17, porque a gente está falando de 17 termos, o que importava era a quantidade de termos. Então a gente teria que fazer o n mais 1, naquele caso, né, no caso que a gente usava aquele número x ali, vou apagar essa parte daqui. Se a gente fosse usar o segundo método para determinar uma sequência com 17 termos compostos consecutivos, a gente usaria o x igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vezes 17, né? Porque eu vou querer uma sequência que conta do x, a partir do x mais 2 até o x mais 18. Né? E o 17 vai ser o maior primo que não supera o 18. Né? Então esses caras vão ser dessa ordem desse cara aqui de cima, que é muito maior do que 2.184, não é verdade? Fazendo a conta aqui, a gente tinha feito 2.310, agora eu vou pegar minha calculadora para verificar quanto que dá esse valor aqui. Conta que esse valor aqui é 510.510, ok? Muito maior do que 2.000 e pouco, certo? Então isso aqui já é um indício, né? Isso aqui é um exemplo apenas, ainda não está a demonstração formal aqui. Eu vou explicar por que funciona essa demonstração nos próximos vídeos, mas esse vídeo já está ficando grande. Mas só para dar uma ideia de que esse método ele refina esse método anterior, ok? E é um método que é prático, né? A gente consegue visualizar bem e a gente pode até construir uma sequência de números primos que a gente quiser, né? Com alguns números que, né, não vão ser enormes, exorbitantes, como aqueles enormes fatoriais que a gente utiliza, mas também não vão ser números triviais, né? Que vão até 100 apenas. A gente consegue obter números primos relativamente palpáveis, ok? Então, o primeiro método eu teria que usar 18 fatorial, que vai ser um número muito, muito grande mesmo.
No segundo método, a gente chegaria a um cara na ordem de 500.000. E o terceiro método, que é esse método que eu estou apresentando, que eu não sei se fui eu que inventei, se eu descobri ou se já existia anteriormente, imagino que já existia, mas como pelo menos as pessoas para quem eu enviei, poucas delas me retornaram, e as que me retornaram disseram, se interessaram por isso, né? Os colegas que observaram essa minha apresentação, fiz um pouco dessa apresentação para alguns colegas, todos que observaram acharam interessante, então por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, né? Para tentar fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível, ok? Então essa sequência daqui, a gente consegue uma sequência de 17 números consecutivos compostos da ordem de 1000, de 2000, né? Muito menor do que aquele valor ali. Eu não vou explicar agora por que ela é mais eficaz do que aquela ali. Ela talvez nem não seja sempre tão mais eficaz do que esse, quer dizer, mais eficaz não. Talvez ela não seja sempre mais refinada, muito mais refinada do que esse método. Mas em alguns casos, né, por enquanto, pelo que eu tenho trabalhado, eu tenho visto que os resultados são bem interessantes, né? A gente consegue obter essas sequências de números compostos consecutivos. E essa sequência aqui é uma sequência muito interessante. Além de tudo, ela é a primeira sequência que possui uma característica que eu acho curiosa. Nenhum desses casos, depois vocês podem verificar, nenhum deles é primo em relação a todos os demais. Isso é uma curiosidade que eu deixo para vocês verificarem. E essa vai ser a primeira sequência que possui essa característica. Tá? Primeira sequência de números inteiros consecutivos que possui a característica de não ter nenhum dos caras que seja primo em relação a todos os demais. Beleza? Aquela sequência anterior que a gente tinha feito, que vai do 114 até o 126, por exemplo, o 121 é primo em relação a todos os outros. Não tem nenhum outro número que é múltiplo de 11, né? E que é múltiplo de nenhum outro divisor do 121, até porque o único divisor primo dele é 11. Beleza? Então essa daqui é uma sequência que não possui essa característica. É a primeira que não vai ter ninguém que é primo com relação a todos os outros termos. Beleza? Então eu queria fechar esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do método. Tentem fazer em casa, se vocês quiserem, para outros números, verificar a sequência de números primos, tentar brincar de sequência de números compostos consecutivos. Tentem brincar de criar sequências de números compostos consecutivos com esse método. Tá? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o método. O próximo vídeo ele vai servir para mostrar por que ele funciona em todos os seus... para todas as sequências de números primos bem construtiva, que seja construtiva. Tá? Só adiantando, o meu material eu vou deixar o link, já deixei o link no vídeo anterior, vou deixar o link nesse vídeo também. Tem todo o texto detalhado da demonstração dessa propriedade, tá? Essa sequência daqui de números primos eu chamei de sequência primiana, tá? Dei o nome de sequência primiana porque, enfim, eu nunca tinha visto esse tipo de estudo, ok? Então o texto é sequências primianas, né? O texto que eu vou deixar no link, no comentário fixado ou na descrição do vídeo. E naquele texto vai ter, tem bem a demonstração formal de por que isso daqui funciona, tá bom? Então acho que é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu vou deixar algum comentário aí no vídeo, porque eu acabo às vezes me empolgando, eu acabo me esquecendo de falar alguma coisa, mas esse vídeo já está ficando longo. Espero que vocês tenham curtido e brinquem de fazer sequências de números primos utilizando esse método, ok? Então até o próximo vídeo, abraço a todos.